Fala gente, beleza? Yuri aqui trazendo mais um vídeo para o canal para falar mais uma vez de tênis. Vamos falar sobre a final de Roland Garros que aconteceu ontem pela manhã e parte da tarde, né, num jogo de 5 horas e meia. Partida absurda entre Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, número 1 contra número 2 do mundo, né? E uma das maiores partidas de todos os tempos, com toda certeza. Talvez a maior virada da história do tênis, talvez a maior final da história do tênis, assim, um jogo espetacular que os dois protagonizaram. Vamos falar um pouco sobre esse jogo. Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e comentar no final o que você achou do vídeo e da partida em si, do torneio, enfim, tudo que eu falar aqui. Eu quero ver sua opinião, então comenta aí, beleza? Vamos para o vídeo. Vamos começar introduzindo um pouco o que estava em jogo nessa final, né? A gente tinha o jogo entre o número 1 e o número 2, né? Sinner e Alcaraz. E o Sinner, ele vinha ali de um tempo parado pela suspensão do doping, onde ele ficou 3 meses fora, e ele disputou só um torneio para se preparar para Roland Garros. Ele já voltou fazendo a final de Roma, né, casa dele, né, italiano, e ele faz a final, volta ali como se não tivesse parado, né, joga num nível altíssimo e ele enfrenta o próprio Alcaraz na final e ele é derrotado em 2-0, né, o Alcaraz vence, ele é campeão em Roma e chega ali grande, né, para Roland Garros, só que durante o torneio a gente viu o Sinner apresentar um nível de tênis maior do que o Alcaraz. O Sinner, ele fez uma campanha em Roland Garros impecável, uma campanha em que ele ganhou todos os jogos em sets diretos, ele não perdeu um set. Inclusive, entre esses jogos, ele ganhou uma semifinal contra um Djokovic que jogou um absurdo de tênis, vendeu muito caro a vitória do Sinner. Ele jogou, assim, nível Djokovic auge ali. E o Sinner mesmo assim ganhou dele em sets diretos, né? Então, assim, o Sinner, ele chegou para a final com mais moral que o Alcaraz, né, com um nível de tênis apresentado maior, de mais alto nível. Então a gente achava que o Sinner dessa vez ele conseguiria, né, reverter esse histórico negativo recente contra o Alcaraz justamente pelo nível que ele vinha apresentando. Porque o Alcaraz ele chega na final, mas ele só ganha 2 jogos dos 6 que ele faz em sets diretos. O primeiro na estreia e contra o Tommy Paul. Todos os outros jogos ele perde um set. Na semifinal contra o Musetti ele também ganha ali em 4 sets, né? Só que com desistência do Musetti, então pode ser que fosse uma partida em condições normais de 5 sets, que desgastasse mais o Alcaraz, que talvez ele fosse eliminado, não sei. Mas assim, é fato que o Alcaraz ele penou mais para chegar na final, então por isso muita gente achava que o Sinner ele chegava como favorito na final, né? E iria conseguir ganhar do Alcaraz no saibro, superfície essa que o espanhol ele é melhor do que o Sinner, é fato, né? Desde do início da sua carreira, o Alcaraz ele conquistou mais no saibro, né? Um piso que, pô, o espanhol tá muito acostumado. Então, tem esse lado do Alcaraz ser melhor no saibro, mas tinha esse lado do Sinner tá jogando muito bem e tá mordido para ganhar dele, né? Porque o histórico deles hoje, com a final de Roland Garros, tá em 8-4, só que dos últimos 5 jogos, o Alcaraz ganhou 5. O Sinner, no repertório recente entre os dois, né? Ele tem perdido pro Alcaraz. Então o Sinner ele chegava muito mordido para reverter essa situação, para mostrar que ele pode vencer o Alcaraz e que ele é o número 1 do mundo ali, o melhor tenista da atualidade. E bom, o que aconteceu foi quase isso, né? Não dá pra gente falar que a gente estava errado sobre o Sinner, porque ele realmente chegou apresentando um nível absurdo de tênis no jogo inteiro. Os dois, aliás, né? Foi um jogo espetacular, com muita troca, muita variação, muitos games longos, muito rally, muita troca de bola, muito ponto bonito, ponto absurdo, mentiroso dos dois. Então, assim, foi uma partida absurda de altíssimo nível. O Sinner, ele começa a partida ganhando por 2-0, então ali a gente achava, pô, hoje não vai dar para o Alcaraz. Sinner abriu 2-0, hoje vai ser o dia do Sinner ganhar Roland Garros. E o que aconteceu? O Alcaraz foi lá e buscou. Fez 2-1, né, diminuiu a vantagem no terceiro set, e no quarto set acontece o que virou a chave do jogo ali realmente, né? O Sinner, quando tinha 5-3 de vantagem no saque do Alcaraz, ele chegou a ter 0,40. O Sinner ele teve 3 match points seguidos para vencer a partida. No saque do Alcaraz, sim, mais 3 match points seguidos. Ele precisava ali acertar uma bola e ele era campeão, né? E o que aconteceu foi o Alcaraz conseguir salvar os 3 match points de um jeito absurdo. 2 dos pontos com troca, uma teve uma devolução errada ali do Sinner, né, para fora, que o Sinner já tentou o winner, e os outros 2 foram trocas, né, inclusive com o Alcaraz nos dois pontos, jogando bola em cima da linha, então assim, no limite, mas o Alcaraz conseguiu salvar os 3 match points e conseguiu fazer 4.
O Sinner ainda teve mais uma chance sacando para fechar o jogo em 5-4, para fazer 6-4, e o Sinner foi quebrado pelo Alcaraz novamente, e o Alcaraz voltou para o jogo, levou para o tie-break, ganhou no tie-break e levou o jogo para o quinto set. No quinto set, o Alcaraz começa quebrando o Sinner já no primeiro game, e ele leva essa vantagem da quebra até o 5-4, onde o próprio Alcaraz sacava dessa vez para fechar o jogo, e aí o que acontece? O Sinner ele vai e quebra o Alcaraz. Então o jogo continua, 6-6, e aí vai pro tie-break. Tie-break de 10 pontos, o Alcaraz deita no Sinner, né? E assim, não é como se o Sinner ele tivesse pipocado, ele tivesse jogado mal e sentiu o braço pesou, o braço ficou curto para fechar o jogo, não. O próprio Sinner, na entrevista pós-jogo, ele fala sobre isso. Eu não dei ponto pro Alcaraz. O Alcaraz, ele começou a acertar tudo. O Alcaraz, ele ganha o tie-break com o winner atrás do winner. Assim, bola absurda atrás de bola absurda. É só ponto, assim, fantástico. Então, assim, mérito total do espanhol. O Alcaraz, ele jogou para ganhar. Ele se recusou a perder e ele jogou um nível estratosférico de tênis. Um nível, assim, absurdo. Então, não foi que o Sinner pipocou. Gente, o número 1, ele não pipoca pro número 2. São os dois melhores tenistas do mundo. É normal um perder pro outro. E assim, é isso. O Sinner ele não começou a jogar mal. O Alcaraz começou a jogar mais ainda do que já vinha jogando. E isso custou a vitória pro Sinner. E isso fez o Alcaraz ser campeão. Então assim, o Sinner perde, é uma derrota dolorosa realmente, do jeito que foi, tendo as chances que teve. O próprio Sinner falou, né, que ia ter dificuldade para dormir ontem à noite, não ia dormir muito bem. E assim, é mais uma vitória do Alcaraz no confronto, né? O Alcaraz, ele iguala, inclusive, o Nadal como o tenista mais jovem da história, com 22 anos, 1 mês e 3 dias, a ter o 5º título de Grand Slam. Então, é um cara que tem tudo para bater aí na barreira do Big Three, eu acredito nisso, e também acredito que o próprio Sinner, ele vá bater nessa barreira, porque um tem 23, outro 22, e os dois têm aí anos e anos pela frente sendo nível diferente dos demais, nadando de braçada. Então, assim, muita chance dos dois passarem de 10 títulos de Slam, passarem de 20 títulos de Masters 1000, assim, baterem recorde atrás de recorde. Vão ser, com certeza, dos grandes da história do tênis. Mas, assim, a partida foi essa, né? O Sinner sai derrotado mais uma vez contra o Alcaraz, e o Sinner, ele realmente não pipocou, como a gente falou, mas o Sinner é visível que cada vez que ele perde para o Alcaraz, a pressão sobre ele ganhar do Alcaraz aumenta, e isso pode fazer com que ele sinta um pouco ali, porque o Sinner ele é um tenista muito frio contra todo o ranking da ATP, mas quando se trata sobre Alcaraz, você vê o Sinner ali esboçando reações que ele não mostra quando ele joga com outros jogadores. O Alcaraz, ele realmente ele atinge uma parte ali do Sinner que incomoda ele, coisa que o resto do circuito não consegue fazer. Então, mais uma vez aconteceu, o Sinner perdeu mais uma vez pela 5ª vez seguida para o Alcaraz, e agora o italiano vai ter que buscar essa vitória contra ele na próxima, né? Vamos ver se nesse próximo mês já acontece essa revanche. Seria lindo uma revanche em Wimbledon, por exemplo, né? Temporada de grama começando agora, e a gente vai ter que esperar para ver se vai ter o próximo confronto já agora nos torneios antes de Wimbledon ou no próprio Grand Slam, né? Mas fato é que a gente está ansioso para ver a próxima batalha entre eles, porque cada jogo promete ser melhor que o outro, né? No nível que os dois estão jogando, vai ser uma batalha toda vez que se enfrentarem, e o Sinner com certeza vai vir mais mordido que nunca para a próxima vez, né? Mas vamos aguardar aí o que vai acontecer nessa início de temporada de grama, né? Que vai começar agora em junho, e agora foi oficialmente finalizado a temporada de Saibro, né? Alcaraz aí saiu campeão em Roma, saiu campeão em Roland Garros, não jogou Madrid, poderia ter ganhado também, e, pô, torneio absurdo dos dois, mesmo com o resultado, o jogo fantástico, os dois falaram sobre isso, orgulho de ter feito parte dessa partida, mesmo o Sinner perdendo, ele mostrou, né, que estava satisfeito em ter feito parte da história ali no segundo jogo de maior duração em finais de Grand Slam, né, perdendo só para a final entre o Djokovic e o Nadal na Austrália em 2012, então assim, os dois entraram para a história, escreveram a história mais uma vez, e os dois estão de parabéns pela partida fantástica e grandiosa que eles fizeram. Alcaraz sai vencedor, né, sai extremamente grande e feliz dessa partida, mas o Sinner também tem muita coisa aí para
para levar de bom, né? Não dá para pegar só as coisas ruins dessa partida, o próprio Sinner falou depois também sobre isso. Bom, vamos ficar por aqui, né, o vídeo. Obrigado para você que assistiu até aqui. Vamos esperar os próximos passos, esperar as próximas partidas entre os dois, que vão ter muitas ainda ao redor dos próximos anos, dos próximos meses. E, bom, a gente espera que seja uma partida como foi a de ontem, né? Sempre uma partida de alto nível e fantástica da forma que os dois sabem fazer. Obrigado para você que assistiu até aqui. Não esquece de deixar o comentário, o like, vai ajudar muito o engajamento do canal. E, bom, fico por aqui. Até mais. Tchau.